Olá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu mostrar para vocês o que eu ganhei da minha... Eu tenho duas tias malucas, uma Ieda e outra Vilma. Olha o que elas me deram. Disseram, é a cigana do ouro. Do ouro é comigo mesmo, olha. Peraí. Aqui que bonito. Vocês viram? Ah, a parede é porque eu pintei a casa toda. Olha lá. É melhor assim. Nitia demais, né? E eu adorei. Bom, deixando isso pra lá, que é só pra gente começar a nossa aula. Vamos começar o que interessa. Esse exercício é a continuação da aula de potência. Nós vimos potência elétrica, vimos potência nominal. O que mais que nós vimos? Pronto. Fizemos alguns exercícios. Fizemos um exercício da lâmpada. Vamos fazer um outro exercício que cai muito. Qualquer vestibular, em qualquer Enem. Suponha que esta lâmpada tenha sido ligada em 120 volts. Se ela foi ligada em 120 volts, a diferença de potencial dela é igual a 120 volts. E ela tem uma potência de 100 watts. Os dados estão aqui. O que o problema perguntou? Perguntou o seguinte: qual é a intensidade da corrente que percorre a lâmpada? Qual é a intensidade da corrente que percorre a lâmpada? Eu quero saber o I. Quanto que vale o I? Bom, nós vimos na aula anterior que a potência é igual a U vezes o nosso I, que nós estamos querendo saber, que é a nossa corrente. Então, o nosso I vai ser o quê? A potência dividido pelo U, não é isso? Então, nosso I vai ser... O que é a potência que nossa é? 100 watts. Tá aqui. Dividido por quanto? Para o nosso diferença de potencial, o nosso U, que é 120 volts. Corta aqui, corta aqui. 10 dividido por 12, 0,83 ampere. Vocês conferem as contas, tá? Qualquer coisa vocês dizem aí nos comentários se a professora fez a conta errada, tá bom? Vou fazer a conta nesse lápis aqui, meus lápis estão acabando. Só um minuto. Prontinho. Vamos lá. Vamos ver aqui. Qual é o gasto mensal de energia em quilowatts-hora, supondo que ela fique ligada 4 horas por dia? Considere um mês, 30 dias. Vamos analisar aqui. Eu quero o gasto mensal, não é? Ela fica 4 horas ligada por dia, considero um mês, 30 dias. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essas 4 horas vezes os nossos 30 dias, que é igual ao quê? 120 horas, dias. Então, ela fica ligada. Então, ela gasta 120 horas. Tá aqui. Pronto. O que mais que perguntou? Qual é o gasto mensal da energia? Bom, o gasto é o trabalho. Então, nós temos que saber o trabalho da lâmpada. Eu falei para vocês que... Lembram na aula anterior que a potência é igual ao trabalho dividido por ΔT. Eu não quero trabalho. Se aqui está dividindo, passa multiplicando. Então, tá. Só que é quilowatt-hora, né? Então, trabalho é a potência vezes um ΔT. Só que a minha potência, ela está dada em 100 watts. E eu preciso passar isso para quilowatts-hora. Para quilowatt
Eu tenho que passar para quilowatt. Então, eu vou dividir isso aqui por 1000, que eu vou passar, concorda? Pronto, 0,1 quilowatt. Pronto, agora eu posso fazer. Então, meu trabalho vai ser igual a 0,1 quilowatt vezes 120 horas. Lembrando que o joule é quilowatt vezes hora. Então, nosso trabalho. Tá bom. Então, o trabalho aqui vai ser o quê? 10 vezes 120 kWh. 120 kWh. Corto. Então, o meu trabalho é 12 kWh. Qual é o gasto mensal? O gasto mensal é 12 kWh. E a energia que eu gasto. Então, o gasto mensal é 12 kWh. Deixa eu ler para você de novo para explicar bem o que é. Qual é o gasto mensal de uma lâmpada, supondo que ela fique ligada 4 horas por dia? Considere um mês 30 dias. Então, vai ficar ligada 120 horas por dia. Então, vai ficar ligada 120 horas por mês. Então, essa lâmpada ela tem 120 horas que ela trabalha durante o mês. 120 horas de trabalho em um mês. Pois é. O gasto é o trabalho da lâmpada. Então, o trabalho é potência vezes ΔT. Como é que eu sei isso? Tá lá. Quando eu fui explicar para vocês o que é potência. Potência é o trabalho realizado e o intervalo de tempo decorrido para realizar esse trabalho. Pronto. Então, o trabalho vai ser potência vezes ΔT. Vai ser, só que a minha potência é 100 watts. E eu tenho que passar para quilowatts. Eu pego 100 watts, divido por 1000, achei o valor em quilowatt, 0,1 quilowatt. Eu venho cá e faço o quê? Eu pego a potência vezes o trabalho. Eu pego a potência vezes, quer dizer, o tempo gasto durante o mês para a lâmpada poder trabalhar. Então, o trabalho vai ser, de novo, 1/10 vezes 120, então o trabalho é 12 kWh. Pronto, essa é a nossa resposta. Resposta, 12 kWh. Muito bem. Tem mais exercício? Tem. Vamos ver agora. Supondo que o quilowatt residencial custa, eu coloquei R$50. É um valor. Qual será o gasto mensal dessa lâmpada? É muito simples. Qual será o gasto mensal da lâmpada? Vai ser o nosso trabalho vezes o quê? O dinheiro. É lógico. Então, aqui vai ser, qual que é o gasto mensal? Gasto mensal. Vai ser o trabalho vezes o dinheiro. Então, o gasto mensal será de o quê? Quanto que era? 12 kWh vezes o dinheiro. Isso aqui me dá um total de quê? De 600. Então, o gasto por mês é de 600 reais ou 600, o que vocês quiserem, tá bom? Prontinho. Esse exercício aqui cai muito, hein? É um exercício fácil, bobo de fazer, que depende do outro exercício anterior, para você saber que o gasto mensal da lâmpada é o trabalho. Pronto. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa a fazer para vocês aqui. Tem. Eu tenho uma matéria nova. O que é a primeira lei de Ohm?
Vamos aqui para a primeira lei. O que está escrito nessa primeira lei? Quando se aplica uma diferença de potencial a um condutor, ele passa a ser atravessado por uma corrente elétrica. Os metais e alguns outros materiais obedecem à segunda lei. Está aqui. A primeira lei de Ohm diz o seguinte: quando se aplica uma diferença de potencial a um condutor, ele passa a ser atravessado por uma corrente. Isso nós vimos. Os metais e alguns outros materiais obedecem à seguinte lei: mantendo-se constante a temperatura, a intensidade da corrente e a diferença de potencial são diretamente proporcionais. Vamos aqui à nossa lei. É muito importante. Mantendo-se constante. Eu vou acabar com esse lápis aqui, por isso que ele é tão forte. É de desenho. Mantendo-se constante a temperatura, a intensidade da corrente e a diferença de potencial, o nosso delta P, que é o nosso U, diferença de potencial, são diretamente proporcionais. O que é diretamente proporcional? Aumentei um, aumentei o outro. São diretamente proporcionais. Pronto, está aí a nossa primeira lei. Explicadinho, resumidinho. Resumi tudo para vocês. Vamos aqui falar de o quê? De resistência elétrica. O que seria uma resistência elétrica? Vamos ver aqui os dados. Eu passei a lei muito rápido. Vocês vão conversar aqui sobre a lei, que eu acho que é melhor falar da resistência interfere na lei. Tudo bem. Essa lei é conhecida por primeira lei de Ohm. Os condutores que se comportam desta forma são denominados condutores ômicos. Então, todo condutor que se comporta dessa forma é denominado condutor ômico. Então, aqui eu tenho o quê? Um condutor ômico. Prontinho. Mas lembra o seguinte, é muito importante a gente saber isso aqui, tá? A diferença de potencial e a corrente só são diretamente proporcionais se eu mantenho constante a temperatura. Para eles serem diretamente proporcionais, eu tenho que manter constante a temperatura. Ok? Vamos falar de resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Para um determinado condutor ômico, o quociente entre o DTP e a intensidade de corrente é constante. Para um determinado condutor ômico, ok? O quociente, ok? E o quociente entre DTP e intensidade de corrente é constante. Esse quociente é denominado resistência elétrica do condutor. Assim sendo, U, que é a diferença de potencial, vezes I, intensidade de corrente, nós temos a resistência. Vamos lá. O que eu quis dizer é o seguinte, que U é igual a R vezes I. É, professor? É, sim. Para um determinado, ok, condutor, para um determinado condutor ômico,
determinado condutor ôhmico, o quociente, que é o resultado, né? O quociente, ok? Entre o, né, que é a diferença de potencial, e a intensidade de corrente, que é I, ok? Então, U dividido por I é igual ao quê? Ao nosso R. É a nossa resistência elétrica. Então, aqui eu tiro que R é igual ao quê? A U dividido por I. É a nossa resistência elétrica. No Sistema Nacional de Medida, a unidade de resistência elétrica é ohm. É ohm. Vou escrever isso aqui para não ficar muito rápido. Sistema Nacional de Medida, a unidade de resistência é o ohm. Tá bom? Ohm. Deixa eu fazer isso aqui direitinho, porque não tá bem igualzinho. Ohm. Agora tá igual assim. É igual volts dividido por ampere. Tá aqui. Esse aqui é o efeito Joule, que é para a nossa próxima aula. Beijinhos, estou com saudades.